Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora eu te convido a se conectar com a gente. Sejam todos bem-vindos ao Conexões Fortaleza. Hoje nós vamos falar sobre desperdício de alimentos. Tivemos recentemente a comemoração pelo Dia Internacional da Conscientização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, uma data que nos convida a fazer uma reflexão. Alimentação, desperdício e fome têm sido temas recorrentes nos últimos anos. Trazer essa conscientização para a população é um propósito das organizações mundiais. E para falar sobre o assunto, eu trago aqui o Flávio Costa, que é especialista em alimentos e panificação. Flávio, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Na verdade, gente, o Flávio, ele é um cara que fala sobre alimentação. Isso. Em todas as suas vertentes. A gente estava conversando aqui um pouco antes, eu disse, Flávio, é até de se estranhar a gente achar estranho ter que falar de desperdício num país que tem tanta fome. Mas por que esse tema acabou vindo à tona? O que foi que chamou a atenção? Veja bem, não é bom que desperdiçamos alimento. Claro, isso é claro, não é bom, né? Uhum. Quando se fala em desperdício em indústrias, ele impacta seriamente isso no faturamento. Né? Porque são vários pontos que em indústria que se leva em conta o faturamento e o retorno disso para o investidor, o empresário. Levamos isso também para nossas casas, porque as nossas casas são pequenas empresas que têm seus orçamentos também. Sim. Então, o desperdício, ele é em geral, ele é mundial. Então, isso é consciência, né? Consciência é entender o que é isso e por que não sanar isso. Então, quer dizer que o desperdício chegou-se a um nível que começou a chamar a atenção, é isso? Isso, porque até então, anos atrás, não eram mensurados isso. Eu não mensurava esse desperdício. Hoje, com o crescimento industrial, assim, gigantesco, e com alguns desempregos, com N coisas aparecendo, foi uma área que despertou o interesse, porque cada vez mais os insumos estão escassos, os preços, de certa forma, aumentando demais, a margem dessa lucratividade baixando, e sinalizou o quê? Aonde eu tenho mais gordurinha. E essa conscientização levando para dentro de nossas casas, os orçamentos também eles são pautados, e isso impacta muito na vida familiar, por exemplo. Sem dúvida. Flávio, você não acha um absurdo, por exemplo, quando numa manifestação uma pessoa lança ovo? Rapaz, isso é um... Gente, um ovo faz falta para uma família que não tem o que comer. Eu acho isso um absurdo tão grande. Aí, da mesma forma que você desperdiça o ovo, você desperdiça, por exemplo, o alimento do seu prato. A gente vai já chegar aí dentro da sua casa, viu? Quando você coloca em excesso no seu prato e não come, joga uma parte no lixo. Enfim, mas primeiro, Flávio, vamos começar lá do início, né? Vamos. Gente, existe uma diferença entre perda e desperdício. Isso. A perda está associada à parte da produção. Isso. E o desperdício à parte do consumo. Onde Isso. é que termina um e começa o outro? Mas vamos lá. Perdas. Perda é aquilo que eu não consigo controlar. Quando eu falo de indústria, eu posso ter uma perca grande também do alimento já na minha compra. Comprei errado, eu comprei Certo. demais, estoque alto, não fiz o PDCA, que da indústria nós temos um PDCA, que é um... Tudo é planejamento. Tudo é né? planejamento. Não planejei direito, não comprei direito, tenho um estoque alto demais, ou tenho que produzir muito. Então essa falta desse PDCA gera um desperdício já. Tá? Então essa consciência, não programei por ordem de produção aquilo que eu tenho que fazer no dia. Fiz por instinto, porque eu vendo, e o que acontece é que a venda às vezes não é tão boa como eu espero, e aquilo houve um desperdício. Para onde vai isso? O que fazer com isso e o quanto isso impacta nos meus resultados? Voltando para nossas casas, às vezes é assim, venda ou compra por impulso. Eu compro aquilo que eu quero. Estou no meu supermercado, fazendo minha feira mensal ou semanal, que isso foi fragmentado. Estudos mostram que você não só faz uma feira no mês, você faz pequenas feiras agora. Com certeza. Né? Com certeza. Porque as necessidades são diárias, e cada vez mais as famílias diminuindo,
E aí esse olho gordo, olho grande da emoção, de tantas oportunidades que você vê, você vai no hortilho, no supermercado, tá a coisa mais linda, você quer aquilo que não era para comprar. Aí guarda na despensa. Guarda lá, ia na sua despensa ou na sua geladeira, conserva mal. E isso, com pouco tempo, dependendo da conservação, por não entender isso, gera um grande desperdício. E aí estraga. Estraga e impacta, né, no teu orçamento. E como é que a pessoa cria? Eu acho que é uma conscientização, né? Quando você falou aí, o olho gordo, me vem muito a questão da emoção também. Emoção, Ou seja, tá tudo ligado, né? Nós somos seres emocionais, né? Então, a todo instante nós estamos captando tudo. Tanto pela audição, como por ver, ou pelo olfato. Falo isso em gastronomia, estou falando isso na gastronomia. Mas isso é o ser humano. Ouvi, eu gero desejo. Vi, eu quero aquilo. Olhei, espelhei, eu quero ser igual àquilo. Eu quero comer aquilo, eu quero ser aquilo. Então, esse olho de desejo, que é o olho gordo, ele tem que ser controlado, né? E isso é consciência. Eu creio que programa como o seu está de parabéns, trazendo matérias como essa que gera o quê? Um princípio de uma educação. É verdade. Né? É uma educação, ou reeducação, porque não tivemos isso na escola, na verdade. Então, se você tivesse uma matéria te ensinando a fazer orçamento, te ensinando a entender a importância do desperdício do alimento em si, isso é consciência. E essa consciência, economicamente, ela transforma, ela é transformadora. Então, e falando sobre resto e desperdício, ou sobra, né? Resto, sobra aquilo que eu posso reutilizar, e resto é aquilo que foi mexido que eu não posso mais utilizar. Estou falando tipo um self-service. Certo. Não é verdade? Então, aqui para o pessoal de casa entender, Flávio, sobra é o que ficou lá na mesa do self-service. Isso, ou na mesa do naquela caixinha retangular. Isso, que é um detalhe. Não é o que está lá, é o que está lá na panela, na cozinha ainda. Ah, entendi. Olha só, eu estou no Está lá guardado, bem conservado, né? Mas não entenda. Embora lá fora não esteja mal conservado, mas... Não esteja, porque aquele carro térmico, ou aquele balcão do self-service, ele tem frio, ambiente, sim. Tem o frio das sobremesas, de algumas frutas e sobremesa, pudim vai. E tem uma quente para que mantenha em X graus. E tem as tampas. E tem as tampinhas, mas você destampa. Né? E eu estou passando. Isso aí já é considerado o resto? Isso é. Tudo então, que está ali já é. O que está ali já é resto, o que está no prato que você comeu e não quer mais também. Também. Então sobra é só o que está na cozinha. É. Protegido, armazenado, bem guardado. Eu estou mexendo ali, eu estou passando aqui, eu estou levantando meu cabelo, eu estou falando, eu estou respirando, eu estou em movimento, isso aí já é resto. Não pode voltar. Nem posso dar para alguém. Isso. Que é uma polêmica também grande isso. Tem. Não é verdade? Tem. Então, é bom entendermos o que é isso. Ter consciência do que é isso, para podermos cuidarmos melhor. Né? Mas grandes estabelecimentos, eles já devem contar com isso, com esse gasto a mais que vai para o papel deles, né? Tudo isso. Isso é óbvio, diferente da nossa casa, que a gente precisa ter esse planejamento e tudo isso na palma da mão para saber o que está sendo desperdiçado de fato e que não pode ser, porque, enfim, vai entrar tudo no orçamento de você que é dona de casa, né? Isso é outro estudo maravilhoso. O que é esse estudo? Como eu faço esse estudo de o quanto isso vai sobrar, o quanto eu tenho que produzir? O que acontece? Uma casa que inaugurou que recebe por dia 1000 pessoas. O cálculo é assim, quanto de proteína para uma pessoa, quanto de carboidrato para uma pessoa. A gente faz uma média de homem, mulher, criança, e é feito um estudo sobre isso, e eu sei o quanto é para um, multiplico isso por 1000, e eu tenho uma produção com 10% a mais, que eu posso ter uma casa lotada. E é um estudo maravilhoso, isso, que eu faço isso, né? E em casa, é uma consciência de fazer a mesma coisa, uma pequena empresa. Verdade. Porém, às vezes... Você tem a quantidade de pessoas, faz a multiplicação... A conta é a mesma. Tá ouvindo, né, mãe? Eu tô lembrando muito da minha mãe, tô rindo aqui, porque dia de domingo a gente tem o hábito de ir pra lá, né? Não vai todo domingo, mas...
E aí ela diz assim, vocês têm que me avisar, gente. Por quê? Programar. Quando vocês não avisam, eu faço pouca comida, vem todo mundo. E quando eu faço muita comida, não vem ninguém. Aí lá vai eu guardar para outro dia. Inclusive, é outro cuidado que a dona de casa tem que ter, não é isso, Flávio? Planejamento. Tudo entra no planejamento da dona de casa, né? Aí você falou em outra parte, que é conservação dos alimentos. Sobrou, Como conservar. tem que conservar direitinho. Como conservar se isso é resto ou sobra. Mas é na minha casa. Não é assim? Sim. É na minha casa. Como conservar isso? Onde conservar isso? Em que recipiente conservar isso? Eu congelo, eu refrigero ou eu deixo em cima do fogão coberto para janta? Então tem que ter muito cuidado. Isso é uma consciência também que devemos fazer, porque em cima disso nós temos os nossos amigos micro-organismos que se multiplicam em temperatura ambiente, temperatura baixas e temperaturas altas. Nós temos amigos que vão até 200 graus e estão confortáveis. Nós temos amigos que hibernam dentro de uma lata de sardinha, que passa um ano e não tem problema. Quando você abre, ela começa a respirar e agir. Então, assim, o mofo, por exemplo, que é um fungo, Sim. ele se prolifera muito rápido. E quando ele está, nós conseguimos vê-lo a olho nu, ele já é colônias. E isso prejudica a nossa saúde. Né? Então é consciência com o todo, tanto com sobra como com o resto, como a conservação e como cuidar disso para que não gere esses desperdícios e também não cause doenças, infecções às pessoas, a nós. Gente, o Flávio, ele é chefe, tá? Ele é consultor técnico de uma empresa cearense especializada no combate a fungos na indústria de pães e massas e é especialista em alimentos e panificação. Ou seja, o Flávio ele tem todas as dicas e isso não é frescura. Vocês já viram que existe um impacto tanto no alimento que você precisa proteger para que ele não vá para o lixo, ou seja, não pese no seu bolso. E ele falou também em relação à sua saúde. Principalmente o cuidado que você tem que ter. Por isso que você falou no mofo, no mofo, né? No mofo e mofo é fungos, né? E as bactérias, que são outras também, né? Eu estou focando o fungo porque na panificação, Sim. o mofo ele é nítido. Você né? compra às vezes um pão de forma em um supermercado, você consome ele, às vezes deixa um pacote ou 4, 5 fatias na sua despensa ou na geladeira e com poucos dias ele mofa. Como conservar isso e que tipo de conservante eu posso estar usando? Se eu sou uma indústria do segmento de panificação, como tratar e cuidar disso? Né? Então, essa consciência é importante, entender o que fazer, na verdade. Flávia, agora se eu sou dona de casa, Sim. eu preciso então não só aprender a manusear bem os alimentos, mas conhecer, porque você disse assim, tem lá o micro-organismo que é resistente aquilo que é industrializado, ele fica dias e meses ali, ou seja, eu tenho que entender dos alimentos também, né? Entender. Nós temos que, na verdade, entender aquilo que nós fazemos todo dia. Todo dia, em 3 horas, nós temos que se alimentar. Isso. Então, é um hábito nosso, humano. Sem isso, é o nosso combustível. É a água, desde a água até os alimentos sólidos. Fruta, e aí vai. Um grande ambiente maravilhoso para a proliferação do mofo em si é a umidade. E nós temos em casa. Tudo é úmido, né? Nossa pia é úmida, às vezes o Perfex que você limpa a mesa é úmido, a sua mão é úmido. E nós carregamos essas impurezas. A esponja que você lava a louça. A esponjinha que é o kit bactéria, que você acha esse kit bactéria em todo canto, que não pode estar deixando muito úmido, aquele kitzinho lá úmido direto está proliferando. Então é consciência, na verdade é entender, estudar um pouco do assunto. Nós já estamos passando um pouco aqui é uma palhinha para que as pessoas abram os olhos para cuidado com isso, porque é saúde, é nossa vida, é bem-estar. Agora eu vou direto na dona de casa que está assistindo a gente. Vamos Flávio, lá. por que a gente não tem essa consciência de ter o cuidado com o alimento, que é algo que vai para dentro do nosso corpo? Por que a gente muitas vezes pega lixo e coloca para dentro do nosso corpo? Não toma o devido cuidado com o alimento que a gente vai oferecer para o nosso filho, que é a pessoa que a gente ama tanto. Por quê?
Você estava me falando aqui dos mecanismos, né? Da questão das sensações e de você fazer tudo no automático. Por que a gente entra nesse movimento automático? Para falar nisso, eu gosto de falar de gerenciamento do tempo. Como já está automático, há um estudo que 21 vezes você repetindo algo gera um padrão. Um hábito. Um hábito novo, né, que está aqui, que você passa a fazer sem pensar. É como dirigir, passar marcha, olhar para cá, está automático, aí você faz direto. Porém, olha o grande risco nisso, em você não tomar esse cuidado de proteger ou cuidar ou lavar o seu alimento ou conservá-lo como tem que ser. Os nossos amigos, os micro-organismos, eles estão a toda parte. E aí o que acontece? Nós temos a nossa imunidade, né? Veio a uma defesa própria do corpo. Mas quando essa imunidade está baixa, a oscilação de tempo, esquenta ou esfria, você sai do carro e entra e vai, aquele negócio todo, no dia a dia, se você não olha para isso e não faz as boas práticas de manipulação, no caso de um almoço ou de um lanchinho para um filho para a escola, ou hábitos simples, às vezes você ir no banheiro e lavar as mãos. Sim. Bom, lavei as mãos lá no banheiro, ok, mas aquele ambiente é um ambiente de bactéria. A bactéria que está lá não é a mesma que está na cozinha. Então chegou para pegar o alimento, lava também. Lava na cozinha. O alimento chegou do supermercado, você tem que dar uma ênfase ao trato dele para ir para a sua conservação, ou seja, na sua despensa ou na geladeira. E a geladeira, que é interessante, ela tem 3 partes definidas, apesar... Olha, nem todo mundo sabe disso, você vai ensinar agora. Essa dica é preciosa, não só essa da geladeira das 3 partes, Flávio, como alimentos que se guarda e que se deixa fora. Isso. Tipo legumes, frutas, eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Isso é um mundo maravilhoso. Eu estava até estudando isso esses dias. Quais os alimentos que eu posso deixar dentro da geladeira e quais que eu tenho que deixar fora? Que parte da geladeira eu tenho que ter certos alimentos, né? Então, a geladeira em si, a maior parte dela é 10 graus. Então, é para conservar ali ou uma água ou uma hortaliça, né? A parte de baixo, fruta, às vezes ovos, e a parte de cima, ou reversa, agora que está assim as geladeiras, o congelador é para congelar. Congelar o quê? Ou uma carne, uma proteína. Então, tem muito cuidado disso. Fiz o alimento, como conservar ele nessas temperaturas, né? Então, nós temos dicas infinitas para isso. Mas, voltando à primeira parte que eu te falei, é BPF. Tanto na indústria, no trabalho ou nas nossas casas, essa consciência de manipular melhor como é certo o alimento. O que é BPF? BPF é boas práticas de fabricação. Olha aí, gente, que dicas maravilhosas. Lindo e maravilhoso. Me diga uma coisa, só para a gente tirar uma dúvida aqui. O ovo, ele vai na porta da geladeira ou não? Veja bem. Porque por que eu chamei o ovo? O ovo é um alimento que pode ser perigoso por conta de salmonela, enfim. Muitas donas de casa sabem que tem que ter esse cuidado. Isso. Vai na porta da geladeira ou não, Flávio? Tem que ir. Na porta? Na porta, na verdade, veja bem, a modernização da indústria, tiraram ele da porta e colocaram um compartimentozinho para ele. Agora tem as bandejinhas. As bandejinhas. Ovos, né? Verdade. Mas é importante que ele esteja em 10 graus, isso é importante. Então naquela altura que geralmente vem mesmo na porta, já está no lugar bacana. E ele está aqui, ó, na tua linha do horizonte, aqui fácil de pegar, até para não gerar um desperdício. Tudo é estudo. Né? Nada de ovo fora, porque na temperatura ele vai... Um ovo normal é 21 dias de validade. Gente, você coloca um ovo dentro de uma galinha em cima da mesa, você tranca o apartamento, vai trabalhar, 3 horas da tarde, o sol baixa, ali já gera... Choca. Choca o ovo. Choca o ovo. A temperatura propícia para chocar, ela vai de 29 graus em diante, começa aí o ovo a ter uma transformação, né? De uma vida. Mesmo em uma temperatura mais baixa, ele vai incorporando poeiras, fungos de outros ambientes. E aí também não é interessante. A validade vai encurtando, enquanto na sua geladeira, organizadinho em 10 graus, ele tem uma vida melhor e conserva melhor. Os legumes que são cultivados embaixo da terra, as raízes, né? Elas precisam ir na geladeira? Veja bem, isso é interessante. Alguns sim, outros não. Isso é relativo comparado aqui. Qual é a temperatura da sua cozinha? Oscila muito.
Tem dias mais quentes, tem apartamentos que estão... A ventilação é boa. É boa, outros que viram uma estufa. Sim. E fermenta isso. Então, isso é muito relativo. O que seria bom? Chegar, lavá-los, organizá-los, colocar em sacos certinhos como tem que ser, fechá-los e guardar em refrigeração. Isso vai te dar uma vida melhor do alimento. Até o congelamento. Congelamento é outro tópico maravilhoso. Pra você ter ideia, um pão assado, você tira do forno, ele leva em média 3 horas para um resfriamento, ele passa em média de 20 minutos para assar. Ao assar, ele vai para a temperatura ambiente, passa 3 horas para resfriar. Chegou esse momento, embala, conserva com o que tem que conservar, guarda em refrigeração ou congelamento. Congelamento ele vai aí para 180 dias. Olha que lindo. Não tem eu já tinha desperdício. visto isso. Para você produzir brusqueta, por exemplo, o pão Principalmente, italiano, você pode jogar lá no freezer e esquecer que ele existe. 6 meses eu tenho lá em casa. É verdade. Eu faço o teste, eu tenho 6 meses ela. Tirou, 25 minutos já está pronto. Restaura isso e já o pãozinho está fresco de novo. E olha, gente, todos esses cuidados não é porque o Flávio é chefe, não, nem porque ele atua nessa área. É como a gente está dizendo, é para a sua saúde e também para você evitar o desperdício de alimentos, né? Porque você conservar bem o alimento é a garantia de que você vai poder utilizá-lo sem jogar na lixeira e sem ter uma doença, sem atrapalhar a sua saúde. É só saúde, é saúde garantida e, na verdade, é mais dinheiro no bolso, né? Porque tudo aquilo de alimento que você joga fora, você está jogando fora o dinheiro. É verdade. Não é verdade? E a consciência, né? O alimento, ele pode um alimento que é de 10 dias, com esse descontrole de desperdício, vai para 5 dias, você volta no supermercado de novo. Aí vai ter que comprar tudo de novo. É interessante, a economia gira, mas em algum momento alguém perdeu. E geralmente é você que perde. Flávia, é verdade que o Brasil é um dos países que mais produz alimentos no mundo e também um dos que mais desperdiça. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, gente, 33% da produção mundial de alimento é perdida por ano. No ranking, o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam. Prestem atenção, um país pobre que tem muita gente passando fome. E é um dos países, está entre os 10 que mais desperdiçam. A pessoa não desperdiça por desejo de desperdiçar, é desatenção, é essa falta de cuidado que a gente está dizendo aqui, não é isso? Consciência, né? Essa consciência. E se a gente tivesse a mesma consciência para colocar na ponta do lápis, talvez a Já gente começasse isso. a abrir os olhos, né? Olha, eu estou gastando tantos % a mais do meu orçamento por conta de uma falta de consciência na hora de comprar, na hora de guardar. Não é verdade? É PDCA, né? Aí o que é PDCA? P de planejar, D de desenvolver, C de checar e A de avaliar se deu tudo certo e começa de novo. E se não tiver dado? E como é que a gente aprende tudo isso, Flávio? Você aprende tudo isso com a assessoria certa. Eu creio que então, você atua nessa área, tem pessoas especializadas, assim como você, para orientar donas de casa. Sim. Que maravilha, viu? E não só as assessorias, mas existem órgãos hoje que, se você procurar .gov e aí vai os equipamentos do governo, tem vários equipamentos hoje que te traz essa educação. Algumas escolas sociais que já ensinam tudo isso, desde a ficha técnica, a escolha do alimento, a transformação do alimento, até você entender que eu posso vender isso. Então, assim, abrir os olhos para isso, estudar do assunto, porque é cultural isso. É cultural. É cultural. Eu tenho uma amiga que ela viaja, na verdade ela se muda, o esposo dela trabalha numa instituição onde a cada mês ele vai embora para um país diferente. E ela estava morando num país, eu não lembro qual é o país agora. Ela disse, amiga, aqui não existe nutricionista, essa profissão não existe. Por quê? Olha aí. As pessoas já têm o hábito desde cedo a ler sobre os alimentos, as combinações, os cuidados. Cultura. O que serve para quê, o que vai fazer bem para o meu corpo, o que não vai. Olha que lindo. lindo. E a gente mesmo vai no supermercado, olha o rótulo, escolhe, vê o que não serve. Perfeito. E faz o próprio plano alimentar. Consciência. Parabéns para esse país. Né? Consciência, gente. A consciência do que você
tem a seu favor, que é o seu corpo funcionando plenamente. Você precisa dele para acordar bem, para caminhar, para cuidar dos filhos, para trabalhar, para render, para viver. E você precisa cuidar dele. Sim, sim. Né? A máquina deve ser cuidada a todo instante, né? Nós não podemos negligenciar nada, porque nós temos um tempo de vida aqui. E esse tempo é assim, ó. E precisa ser bem vivido. Todos os dias, né? Ah, que maravilha. Olha, Flávio vai voltar outro dia só para a gente falar sobre as técnicas de congelamento. Olha que legal. O que vai na geladeira, o que não vai. Ele deu uma prévia aqui, mas você que é dona de casa sabe que isso é um mundo. É um mundo. A gente levaria outro programa para conversar. Outros programas. Flávio, obrigada, Obrigado. querido. Obrigada Conte pela comigo. sua presença. Até a O próxima. Conexão está sempre de portas abertas, tá? Amém. E você de casa, obrigada pela sua companhia. Nosso próximo encontro já fica marcado. Até lá. Tchau, tchau.